Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje estamos aqui, que prazer receber Maria Clara Araújo! Imagina! Eu sou Maria Clara Araújo, tenho 22 anos, sou de Recife, Pernambuco. Fui a primeira travesti do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu me assumo travesti aos 16 anos, no ensino médio ainda. Então, quando eu entro na pedagogia, é muito dentro de um movimento de entender meu próprio processo de escolarização e tudo que eu fui submetida, né? E naquele momento, acho que você até acompanhou muito desse processo, não existia a portaria de nome social. Eu, inclusive, me lembro que quando eu cheguei na minha diretora, no meu diretor, para falar sobre nome social, eles viraram pra mim assim, disseram, mas o que é isso? Assim? E eu expliquei que era um nome com que eu queria ser chamada, era um nome que eu me sentia confortável, que aquele nome iria, ser chamada por aquele nome, iria me fazer continuar, né, esse meu processo de escolarização. E eles falaram pra mim que Maria Clara não existia, que aquele nome era um nome falso e que não tinha por que eles me chamarem por Maria Clara, quando na minha certidão de nascimento era outro nome. Foi muito complicado pra mim porque eu não via na instituição escola tudo aquilo que foi difundido pra mim durante anos, né? Pra todas nós, que a escola nos aceita, que a escola é um espaço de convivência, um espaço de criar laços, de crescer, de formar o humano. Mas até compreendendo nessa concepção de a escola forma o humano, talvez a escola ela também construa essa não humanidade. A partir do momento que ela nega certas demandas que certos corpos trazem, né? Como, por exemplo, as cotas raciais, como, por exemplo, a questão do banheiro e do nome social de pessoas trans e travestis. Então era muito complicado pra mim me sentir minimamente digna dentro do ambiente escolar quando as minhas demandas elas não eram vistas enquanto demandas legítimas, né? Que tinham relação com a minha permanência dentro daquele ambiente. E isso era algo muito complicado pra mim. Acabei meu terceiro ano com muito suor, com depressão, inclusive. E daí entro em um processo de fazer um pré-vestibular, primeira travesti do pré-vestibular também. Então, assim, naquele período eu tinha que aguentar muita coisa por conta desse papel de ser a primeira. De chegar e levar pela primeira vez essas demandas, que eram muito mais vistas enquanto capricho, que é como a gente fala lá em Recife, do que enquanto algo realmente legítimo. Quando eu compreendia o papel, né, que a sociedade brasileira designou para as travestis, eu realmente via o processo educativo enquanto uma possibilidade de saída para mim, uma saída digna, né? Então, assim, quando eu vejo a universidade enquanto uma possibilidade, eu vejo enquanto uma possibilidade de existência mesmo. E daí eu entro nesse processo de pré-vestibular, e naquela época, né, uma das primeiras matérias sobre mim foi sobre eu ter conseguido o nome social no Enem. Então, assim, na minha época, que não faz muito tempo, mas assim, de 2015 pra cá, 2014 pra cá, a gente conseguiu muita coisa em relação ao nome social, em relação a pessoas trans dentro das universidades públicas federais do Brasil. E ainda é pouco, obviamente, porque o que nós conseguimos é sempre tendo que justificar muita coisa, porque embora todo mundo veja com seus próprios olhos que travestis e pessoas trans estão em um não lugar dentro da sociedade, quando a gente vai falar sobre medidas de reparação, né, medidas de integração, as pessoas falam, opa, mas todo mundo, aí levanta aquele chavão, né, todo mundo é igual e todo mundo tem as mesmas condições de chegar aí nos mesmos lugares se as pessoas batalharem. A minha entrada na universidade, para além de uma questão simbólica, né, travestis, pessoas trans entrando na universidade, que é muito importante, pra mim significa subsídio mesmo, assim, significa ter perspectiva, e perspectiva no caso de pessoas trans e travestis no Brasil ainda nos é muito caro, né? E por isso, assim, expandir esse debate, colocar a importância de mais pessoas trans, mais universidades públicas federais, fazendo os mais diversos cursos é tão fundamental. E aí eu sei que você me disse um pouco que existem já algumas universidades no Brasil que já têm cotas para pessoas trans, não só pessoas trans, mas quilombolas, também indígenas. E é uma coisa que precisa ser ampliada. E quais são as no Brasil que hoje... A UFPE tem essas cotas para as pessoas trans na pós-graduação da educação, né, o PPGE. A gente tem cotas para pessoas trans, acredito que na graduação da UFBA, a gente tem cotas para pessoas trans na UNEB, né, Universidade Estadual da Bahia. A gente tem também do sul da Bahia, a gente tem, eu acredito que na UFC também deve ter. A gente tem aqui em São Paulo, do ABC. Então, assim, são iniciativas
digamos que pioneiras, né, mas que eu acredito que tem total relação com as reivindicações do movimento negro. E é muito importante pra gente estar discutindo sobre pessoas trans e sobre cotas para pessoas trans nesse momento, né? Que a gente está pautando sobre um processo de humanização em relação às nossas humanidades e de, enfim, estarmos agora participando e tensionando as relações de poder dentro da sociedade brasileira, que por muito tempo apagou nossa existência, assim. Travestis sempre estiveram no Brasil. Objeto de estudo dentro da universidade. Sim. Outra frase muito importante também, de Giovanna Xavier, intelectual negra incrível, dizendo que você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando sua própria história. Então, quando a gente, por exemplo, está enquanto travestis ou pessoas trans discutindo sobre a nossa produção de conhecimento, para mim é muito óbvio como a gente está reverberando todas essas indagações e problematizações de mulheres negras e pesquisadores negros em relação a essa produção de conhecimento que foi usurpada das nossas mãos, né? Que a Grada Quilomba, que é uma feminista negra, ativista, né, intelectual, ela traz a foto da Anastácia, que é uma foto bem simbólica, né, do período escravocrata do Brasil, que a Anastácia ela tá com uma máscara de silenciamento, né? E a Grada fala que essa máscara, né, esse silenciamento que foi imposto para as pessoas negras, fez com que o sujeito branco construísse o arquétipo, né, a imagem do sujeito negro pelo sujeito negro. Então, nesse momento, quando pessoas negras, quando pessoas trans entram nas universidades, produzem essas ciências, né, tensionam ciências anteriores que se colocavam uma produção hegemônica, uma produção neutra, porque é muito complicado, inclusive é muito importante também pontuar isso, que, por exemplo, eu e Nathalie tá fazendo um TCC sobre questões negras dentro da universidade. E daí chega um professor e fala assim, não, esse trabalho de vocês é muito pessoal. É muito subjetivo e a pesquisa acadêmica é objetiva. Mas daí se esse professor, que provavelmente é branco, pesquisasse sobre pessoas negras, daí não, é produção de ciência. E daí a gente cai numa mentira acadêmica que dá pra gente desassociar corpo de mente, produção de conhecimento da posição que você tá localizado socialmente. Isso não existe. Isso é uma grande mentira da produção de conhecimento branca. Então, assim, existem tantas camadas para se discutir sobre pessoas trans dentro da universidade, sabe? Desde entrada pelas cotas até permanência em relação a bolsas, né? E é justamente essa questão, a gente sabe que as cotas acabam sendo uma forma de você entrar e justamente por isso você não consegue deslegitimar a permanência ou o desempenho de um aluno cotista dentro da universidade, porque as cotas é só uma reparação, não necessariamente a garantia de que você vai conseguir se formar, permanecer, estudar. Sem dúvidas. Não é de fato, de forma alguma, por isso que a gente fala sobre política de permanência de uma forma tão contundente dentro da universidade, cobra, né, não só pessoas negras, mas aí, para pessoas trans, como isso é pensado, como as políticas de permanência são pensadas? Você já sabe de algo que já acontece hoje, ou já tem alguma perspectiva do que deveria acontecer? Então, no caso de pessoas trans, por exemplo, lá na UFPE a gente teve a portaria de nome social e banheiro, né, e depois a gente teve a diretoria LGBT, que foi uma iniciativa, né, que tinha bolsas para pessoas LGBTs, tem um programa que é o Zona Multicor, tem aqui no YouTube, que é um programa tocado por pessoas LGBTs da UFPE, então, assim, pensar sobre permanência de pessoas trans vai desde não só a questão do nome social e do banheiro, mas a permanência financeira, principalmente, né? Também, né? Por exemplo, eu viajo muito, eu tenho essa questão, né, de ter que vir para São Paulo palestrar, ter que ir para outras cidades fazer outras atividades. E muitas das vezes minhas professoras elas ficam, mas como assim você vai viajar no meio do período? E eu sou muito sincera de dizer, olha, se eu não viajar, eu não tenho um retorno financeiro. E se eu não tenho um retorno financeiro, eu não continuo minha graduação. Então, assim, existem inúmeras especificidades em relação a pessoas trans e travestis dentro da universidade. Por isso é tão importante a gente falar em primeira pessoa, entender as especificidades desses grupos, nesses espaços ainda mais específicos e desconhecidos para nós, que é a universidade, porque é isso. Eu também sou a primeira geração da minha família que entra no espaço universitário, sem referência nenhuma, né? A gente fala de herança e herdeiros no sentido material, mas existe também uma herança educacional. Você não tem essa expectativa ou essas experiências antepassadas para te levarem ou te encaminhar justamente. E às vezes pra mim é até muito complicado, assim, porque às vezes a gente acaba se encontrando com pessoas negras ou até com travestis, né?
que perguntam, mas por que vocês estão na academia? Ou se não colocam nossos corpos porque estão na academia em um não lugar dentro da nossa própria negritude, outra sexualidade e afins, né? E eu costumo falar que o movimento negro, ele teve um projeto para que nós estivéssemos na universidade daqui a alguns anos, né? Então, assim... A realização dos projetos. Dos projetos de pessoas que vieram antes de nós, Nós assim. somos herdeiros políticos, então. A gente sim. pode não ser herdeiros educacionais no sentido familiar. Meu avô não estudava na Universidade Federal de Pernambuco, mas pessoas idealizaram que meu corpo, né, estivesse lá. Nossa, arrepiei. É isso, exatamente isso. Enfim, Maria Clara é um poço, é um mar de sabedoria, inteligência e beleza. Você tem que seguir ela no Instagram, porque cada selfie maravilhosa. Vou deixar todas as redes aqui. Vou deixar também, sigam no Instagram para vocês justamente saberem quando ela está dando palestras, onde, seguirem, acompanharem, acessarem, se informarem principalmente pra gente não ficar reproduzindo incertezas, inverdades e coisas que não são úteis. E continuem apoiando, continuem refletindo, continuem acessando e questionando os espaços que vocês querem pertencer ou já pertencem. Quer deixar um beijo pra alguém? Ai, não, tô de boa, tô tranquila, tô feliz. Que bom te ter aqui, que bom. Imagina, enfim. Ai, bálsamos para os meus ouvidos. É isso, um grande beijo. Gente. Deixa aqui nos comentários também se você está na universidade, como você vê essas experiências, o que você pensa, entendendo que o que você pensa às vezes pode ser um pouco violento se você não necessariamente concordar, porque né, isso aqui não é um debate que está aberto a isso é bom ou não, a gente está falando da nossa existência, nossa possibilidade de ser humanizado ou não, isso não necessariamente está aberto mas eu acho que isso é legítimo ou não, né? Não é esse o ponto. É justamente discutir o que a gente pode fazer agora, uma vez que estamos falando que precisamos acessar, que precisamos estar. Deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo.